Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando com o Ricardo. O Ricardo Volpato trabalhou comigo aqui nesse pré-edital e pós-edital de São José do Rio Preto, ficou em 4º lugar, uma colocação ali, uma prova dificílima da FCC, com questão objetiva, com questão discursiva. E hoje a gente vai aproveitar esse tempo para conhecer um pouquinho da rotina de estudo, da metodologia, e aprender um pouco ali com alguém que já conseguiu chegar onde a gente também vai chegar no futuro, tá bom? Então, Ricardo, é um prazer falar contigo, assim, tá? Fiquei bem feliz, me demorou um pouquinho para conseguir conversar, porque, são várias provas, e, agora a gente conseguiu essa folga, vamos conversar um pouco. Ricardo, conta para mim, cara, por que tu quis fazer esse concurso de São José do Rio Preto? Conhecia a cidade, ou foi porque apareceu o edital? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu já estudo para concurso público há bastante tempo, não? Desde 2015, então, e venho numa sequência de pós-edital desde Goiás, né? Então, e na época, quando saiu do Rio Preto, eu acho que ninguém ventilava muito que ia sair esse edital, né? E na época eu estava me organizando para estudar Alagoas. Mas aí quando saiu do Rio Preto, uma banca FCC, então, a gente sabe que é um concurso sério, enfim, e é um excelente concurso para você fazer e melhorar seu estudo, né? Uma banca como a FCC. E em relação à cidade, eu sempre ouvi falar muito bem daquele norte de São Paulo, né? Rio Preto, Ribeirão Preto, enfim, não tem nada a ver com São Paulo. E apesar de serem poucas vagas, né? Eu resolvi fazer, até porque eu achei que, como Campinas, um mês antes, acabaria dando uma ligada na concorrência. A gente pegou ali aquele mês de maio ali que tiveram várias provas, né, em Guarulhos, Bahia, enfim, mas após aquelas provas, toda a concorrência se concentrou nessas provas ali de outubro, né? Teve Campinas, a gente teve Rio Preto, alguns já decidiram focar em Alagoas, focar em Porto Alegre, mas foi uma prova, eu achei assim até um pouco fora do padrão da FCC, né, de colocar ali tanto a parte objetiva quanto a discursiva na mesma prova. E nós vamos perder, vamos falar aqui sobre a tua preparação, vamos lá. Quando tu soube que teria discursiva na prova, né, o que tu pensou, assim, qual foi a estratégia que tu montou para estudar para a discursiva? Olha, quando eu peguei o edital eu li 2 vezes para ver se realmente a discursiva valia 50% mesmo da nota, né? E aí, quando eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um colega meu que fez Cefaz Bahia e teve discursivo. Eu falei, como é que tu estudou, né? E ele falou assim, olha, compra o curso da professora tal, compra do professor tal, mais os simulados do coaching, você vai ter umas 9 correções até a data da prova. E você tem que ter correção, não adianta só você pegar uma redação e fazer sozinho. Tem que ter correção, tem que ter essas 9 feedbacks aí, né, até a data da prova. E foi isso que eu fiz, né? Eu acho que no pós-edital inteiro eu fiz umas 8 ou 9 redações com correção, ou sua ou do próprio curso que eu comprei, né? Enfim, me preparei bastante, nunca tinha estudado nada de discursiva, não sabia nem como elaborar a redação. O curso da professora Júlia foi interessante porque ela explica como você enumerar, como você escrever um parágrafo, né? Como é que você, se tiver que enumerar sentenças, como é que você faz, como você começa, a importância de se usar um termo muito técnico, fazer referência também ao personagem do estudo de caso, para não deixar aquilo solto, né? Enfim, e muita leitura da legislação também para fundamentar a escrita do estudo de caso. E na hora de resolver a prova, né? Tu começou pela objetiva, pela discursiva, qual foi a tua ideia ali? Bom, eu tenho uma ordem que eu sempre utilizo para resolver provas objetivas, né? Sempre começo com as questões de direito, porque eu sinto que eu consigo gerenciar melhor o tempo. Leu, sabe ou não sabe, vai para a próxima, né? É muito fácil você perder um pouco de tempo numa questão de contabilidade, que você errou o resultado, olha para as alternativas, não está ali.
E tu sabe a questão, aí tu volta, vê onde está errado, enfim. Então eu deixo sempre isso para o final. Português também, que às vezes a gente perde tempo, deixo para o final. E foi mais ou menos isso. E a prova, a verdade é que foi uma prova bem fácil para o padrão da FCC, não sou eu que digo isso, é só olhar para a nota de corte, né? Na saída da prova, o pessoal também estava até reclamando, porque às vezes se prepara com tantas coisas mais difíceis e quando vê uma prova mais fácil, até quem não estava tão bem preparado consegue muito bem. E foi essa prova, a característica principal dessa prova, né? Tanto é que acho que eu errei só 2 questões no objetivo e fiquei em 8º, né? Empatado com 10 pessoas, então foi muito acirrado por conta disso. E a discursiva ela foi o diferencial dessa prova, né? Muita gente ali que estava bem colocado foi eliminado por não ter feito os mínimos, né? Foi eu diria até uma insatisfação geral ali com o resultado, mas a verdade é que a prova foi bem específica para quem estudar a legislação bem específica, né? Quando veio o tema para desenvolver na discursiva, na hora tu já sacou a resposta, tu parou um pouco para pensar, deu um tempo, como é que tu fez? Olha, o estudo de caso, eu acho que ele foi fácil, porque nas redações eu peguei coisa muito pior que eu fazia, né? Mas, além disso, para minha sorte, o estudo de caso envolveu uma sequência de artigos que estava muito claro na minha mente. E eu sabia que eu tinha que usar palavras-chave que estavam na lei, justamente para mostrar para o examinador que eu tinha lido ali. E eu não estava usando fundamentações genéricas na hora de escrever. Talvez isso foi o grande erro das pessoas. Muita gente sabia, mas não sabia como escrever. E eu usou termos mais genéricos e tal, daqueles que o examinador não sabe se você realmente leu a lei. E aí foram perdendo pontos, né? Eu mesmo, em um determinado trecho, não quis repetir a palavra detentor, para não ficar aquele texto muito maçante e tal. Usei um sinônimo, para quem é da área de tributário conhece, mas a banca não gostou e me tirou 1,5 ponto, cara. Bastante coisa. Levando em conta que o objetivo foi tão acirrado, você perdeu 1,5 ponto na redação, cara. Mas, felizmente, o resto estava bem escrito, fiquei com 7,9, não foi uma das maiores notas ali do grupo, né? Mas suficiente ali para me manter mais ou menos, né? Fui de 8º para 4º daí. Poxa, 4º colocado e quase 4.000 inscritos, né? Realmente é um desempenho de se reconhecer, né? Eu queria te elogiar aqui, porque realmente só quem está ali encarando a FCC sabe todo o treinamento como ele né? A questão de falta de tempo, a questão do perfil da banca, né? Então, realmente, hoje em dia, para fazer prova, principalmente da FCC, do SESC, né? Não basta só a gente saber o conteúdo, a gente realmente tem que montar uma ideia para resolver aquela prova, tá? Então, fiquei bem feliz de ver que realmente, falasse do termo sorte, eu achei um pouco engraçado, tá? Porque não é sorte, né? Poxa, o conteúdo estava ali para ser estudado, tu estudou e conseguiu lembrar. Né? Então não é sorte. Eu concordo, assim, 4.000 inscritos, né? Por que a sorte vem mais para um do que para outros, né? Então, assim, é lógico que você pode estudar, fazer um excelente pós-edital e faltar um pouco de sorte. Às vezes um determinado item que não está muito claro na cabeça, uma passagem ali que você não estudou muito, enfim. E no concurso de altíssimo desempenho como é esse, né? Você resbalou numa questão, cara, que tu sabe que ela não é difícil e tu vacilou, você não vai ter margem para ganhar esse ponto em um outro item e se safar. Talvez aí num concurso com mais vagas, 50, 60, talvez 100, você pode dar esse deslize, né? Agora num concurso aí como foi esse, 9 vagas, né? Não dá, cara, você tem que ser cirúrgico, senão já é. Tá. Então, saindo um pouquinho da prova, tá? Conta para mim como é que era a tua rotina de estudos, tá? Quantidade de horas, enfim, os dias que tu estudava, os dias que tu não estudava, se existia algum dia que tu não estudava, né? A tua rotina, pô, estudava mais de manhã, mais de madrugada, conta um pouco da tua rotina de estudos. Bom, eu só estudo, né? Então não trabalho, não faço nada.
E eu não começava muito cedo, eu começava ali por umas 8h30. Acordar muito cedo eu não conseguia render. A verdade é que de manhã não rendia tanto, à tarde eu conseguia dar um tiro mais longo. E aí jantava rápido também e tocava até umas 10 da noite, né? Líquido por dia, em torno de 6h30, 7 horas. Variava, às vezes conseguia chegar a 7h30, dependendo muito do que eu estava estudando. Por incrível que pareça, quando eu pegava para ler lei seca, eu conseguia estudar mais horas líquidas por dia. Agora, se eu me dedicasse só a fazer bateria de questões, eu sempre buscava fazer em torno de 30 questões em 1h30, ou 20 questões de 1 hora. Isso me exigia um nível de concentração maior e isso cansava mais, né? Então, nesses dias eu estudava umas 7 horas líquidas. Quando eu digo líquida, é líquida mesmo. Eu anotava, eu tinha uma planilha de estudos que eu tinha comprado no Mercado Livre e lá eu ia registrando a matéria, o assunto, as horas, o percentual de acertos, enfim. E aí, chegava no domingo à noite, eu subia tudo para o sistema do coach, né? Para na segunda-feira gerar o relatório. E, poxa, saiu o edital de Rio Preto, né? Qual é a tua primeira, após tu ler o conteúdo ali, qual é a tua estratégia de prova? Tu vai estudar aquilo que tu ainda não estudou, tu já vai cair matando aquilo que tu domina melhor? Como é que tu pensou esse conteúdo da prova? Porque veio um conteúdo de finanças públicas, né, que não é típico da área fiscal, as provas que tu vinhas fazendo não tinha esse conteúdo, né? Mas conta o que tu pensasse ali, quando tu pega o edital, pega o conteúdo, como que tu pensa a tua preparação daqui para frente? Bom, quando sai o edital, a primeira coisa que eu faço gero meu PDF, salvo ali e saio grifando as principais datas, que é para não perder nada, né? Na sequência, eu recorto toda a parte lá que fala do conteúdo, jogo no Word e vou explodir os tópicos ali. E eu já começo a estruturar eles numa classificação que existe lá no TEC Concurso, né? E ali eu já consigo visualizar o tamanho que cada disciplina tem. Lógico, isso é uma experiência que a gente vai ganhando de tanto pós-edital que a gente faz. E aí, em cima disso, eu consigo ver quais disciplinas eu vou precisar estudar mais, teoria no caso, né? Não posso partir direto para questões, e as que eu posso simplesmente ir seguindo com questões e pontualmente recorrer à teoria. E aí, em cima das matérias que eu sinto que eu estou mais defasado, na hora de montar o ciclo, eu sempre coloco um peso maior. Então, eu preciso de mais turnos na semana daquela disciplina. Normalmente estudava 5 turnos por dia, um turno de 1h30, né? Ou 1h15, enfim. E no caso, especificamente de Rio Preto, finanças públicas foi uma matéria que, além de eu não gostar, minha base era muito ruim. Então, foi uma das matérias que eu mais estudei, eu acho que, tirando legislação, finanças públicas. Eu li toda a teoria, fazia questões do material teórico, fazia muita questão do TEC também. Enfim, foi uma matéria que eu, com certeza, estudei mais isso do que tributário, do que contabilidade. Foram matérias que eu já estava mais seguro dos editais passados, né, dos outros concursos que eu vinha prestando. E essa tua preparação, enfim, não apenas para Rio Preto, mas nos outros concursos, né? Prefere um material mais em PDF, mais em vídeo, mais questões? Algum momento tu precisou migrar de um material para outro? Alguma coisa que tu queria de repente indicar, dar uma dica sobre o estudo em termos de material mesmo, de conteúdo? Olha, eu tenho um material muito bom que eu conheci na Cefaz do Rio Grande do Sul e venho usando ele até hoje, que é o Resumo mais Questões do Exponencial. Eu acho que é um material que ele consegue sintetizar assim, o que há de importante em cada matéria, né? Então eu sempre uso aquilo lá para dar uma lida rápida quando eu começo a engasgar em um determinado assunto. É lógico que ele é um material em resumo, né? Então, às vezes eu erro uma questão no TEC, vou buscar a fundamentação ali no encontro. E aí, para isso, você precisa daí de um material mais tradicional, né? Que não tem essa proposta de ser um resumo. E aí, eu geralmente uso daí o de estratégia. Vou lá, busco aquela informação, enfim. E às vezes, quando o comentário da questão do TEC está bem completo,
eu pego, copio ele no meu material exponencial de referência, grifo, faço anotações, e aquilo vira o meu vale-merda, né? Aquilo que eu carrego para tudo que é. E em relação às matérias inéditas, como legislação, cara, eu sempre estudo por lei seca. Imprimo e saio grifando no lápis, né? A primeira leitura ela é mais lenta porque, enfim, é um detalhe dos livros e tal, para que nas leituras posteriores fique um negócio mais dinâmico, né? E sempre busco um material de apoio, ou de estratégia, ou do exponencial. Para ISS eu gosto bastante do exponencial. E vira um material de referência, caso eu não entender alguma coisa da legislação, eu recuo com o material. Eu acho interessante, lembrando bem assim, desse teu planejamento de estudos, né? Porque vai muito da autonomia do aluno também, né? do coach, ele saber mais ou menos que caminho seguir, né? E o coach vai ajustando. Tá? E se me deixasse completar, eu usava isso também para as outras disciplinas, né? Como eu falei, em cada turno de estudo, se fosse um turno de 1 hora, eu tentava produzir 20 questões. Se fosse de 1h30, 30 questões. Então, quando eu montava os cadernos, aliás, quando eu pegava os cadernos do coaching e eu observava a quantidade de questões que tinham ali, mais ou menos eu simulava quantos turnos eu ia precisar para fechar todos aqueles cadernos. E eu sempre tentava fechar todo o edital, faltando umas 3 semanas antes da prova. Para as últimas 3 semanas, 6 semanas de revisão. Então eu botava isso no Excel ali, né, quantidade de questões, quantos turnos, tal, com essa produtividade por turno. E aí eu estimava, quanto tempo eu preciso, para ir vai, então eu preciso de 3 turnos por semana aqui. E aí tentava negociar, né, faltava tempo. Mas daí a gente ia vendo o que era mais prioritário. Numa dessa, eu tinha que diminuir às vezes um turno de tributário para poder conseguir encaixar um turno de finanças. Acho que é importante o aluno saber que há matérias que, apesar de serem o core ali do concurso fiscal, se você já está bem, cara, pela bagagem que você tem que diminuir, e aquilo que é inédito, você vai ter que dar um gás a mais, porque no dia da prova, você tem que estar bem em tudo. Se você perder pontos aí numa matéria que você não está bem, já era, não vai conseguir. Tá. E material de revisão, cara? Como é que tu fazia? Resumo, grifo, recortava, colava? Como é que tu tens o teu materialzinho de revisão? Tu já falasse um pouco sobre recortar a resposta do TEC e colocar no PDF, né? Mas qual era a tua metodologia para ter esse material de revisão? Bom, como eu já era um material bastante surrado, né, de vários concursos, tinha bastante anotação, e eu estudo usando um tablet, cara. Eu acho assim, quem vai estudar, pessoal, é um investimento necessário. Não é barato, mas tablet com caneta, o próprio formato do PDF, acho que já é voltar o pato lá para o tablet, né? Então você ia grifando aquelas palavras-chave justamente para fazer uma revisão bem dinâmica. E não dá para grifar tudo, né? Senão você perde a referência. Mas eu fazia anotações, clicava em cima do grifo, adicionava coisas. E sempre assim, né? Quando eu resolvia, antes de resolver um caderno de exercício, eu verificava, eu estou confortável nesse assunto, estou. Então eu já partia direto para os cadernos. E ia resolvendo. Fiquei em dúvida numa questão, cara. Acertei, mas fiquei em dúvida. Favorito. Achou que o comentário da questão ele resume muito bem a matéria? Favorito. Se errou, eu não favoritava porque já fica salvo ali, né? E nisso eu ia criando um banco de favoritas só para aquele concurso. Eu sempre zerava esse banco antes de começar o concurso. E aí, para essas últimas 3 semanas antes da prova, eu abri esse caderno de favoritos, estava ali com 150, 200 questões. Cara, e era isso que eu levava nas últimas 3 semanas. Só fazendo isso aí, porque as que eu não favoritei, eu entendia que era um conhecimento consolidado. Não precisava revisar aquilo. E, enfim, deu bastante certo. Foi a primeira vez que eu fiz para Rio Preto, decidi encaixar essa revisão final e nossa, você chega na prova muito mais confiante. Porque se você chegar no dia da prova, faz um mês que você viu um determinado assunto, cara, você vai precisar de sorte na hora para lembrar disso e não errar. E vamos lá, véspera de prova, aquela semaninha ali antes da prova, né? Qual é a tua estratégia, como é que tu fazia? Como eu falei, as últimas 3 semanas é só resolução de favoritos.
resolução de favoritos. Raramente eu falava assim, peraí, preciso fundamentar mais um pouco ali. É lógico, tem coisas de prazo e tudo mais, aí você pega a parte de licitação de contrato, você quer pegar um prazinho e tal, aí sim você buscava um material teórico, mas era muito pontual. Acho importante você ficar resolvendo questões, porque é ali que vai pintar alguma coisa que você está em dúvida, né? E para a legislação, cara, eu gostava de fazer uma leitura teórica, porque não adianta, a literalidade é fundamental aí na última semana, então eu deixava eu já identificava quais eram os trechos da lei que eram mais confusos e tal, e eu sempre relia eles, né? Como eu geralmente li umas 3, 4 vezes a legislação até a data da prova, na segunda vez que eu lia, eu já fazia um sinal maior, isso aqui eu preciso ler, né? E era isso que eu fazia nas últimas semanas. Tá. Fala ali que tu já estuda há um certo tempo, aprende tempo, né? Alguns concursos ali, tu tá no CR, né, com expectativa de ser nomeado e tal, mas na tua opinião, né, esse ano 2019, 2018 para 2019, essa transição, né, qual foi a situação, o fato, a mudança de atitude que fez tu sair ali de um CR, de um concurso, para ficar no top fora ali de um concurso disputadíssimo como foi o de Rio Preto? Vamos lá, eu assim, boa parte do mérito é que, como eu já estava aí há um ano de pós-edital, você vai melhorando, é natural, né? Essa intensidade toda. Mas uma mudança de postura que eu acho que contribuiu bastante foi essa metodologia de ter um controle mais apurado nas horas de estudo diário. Porque isso é um feedback em tempo real que você tem, e aí às vezes você vai dormir falando, hoje eu não rendi muito, só fiz 5 horas líquidas, né? Acontece, tem imprevistos e tudo mais, você fica pensando tudo isso ou aquilo e tal, quando levou 5 horas. No outro dia você já acorda, tem que fazer hoje mais 7 horas e meia, e por aí vai. E assim vai acompanhando a quantidade de questões, enfim. Então esse feedback em tempo real te ajuda a manter nos trilhos do pós-edital. E outra mudança foi justamente essa sistemática de favoritar essas questões e deixar as últimas 3 semanas para essa revisão final, sabe? Não adianta nada você resolver, sabe, milhares de questões no pós-digital se naquelas últimas semanas tu não reviu um assunto que tu viu lá no começo. Então, gerenciar o conhecimento através das questões é muito mais importante do que você fazer uma porrada de questões e, sabe, não chegar na prova tão com tudo em mente, né? Isso foram as principais. E lógico, né, como essa prova envolveu discursiva, tu foi um cara que me deu muitas dicas ali, que eu estava bem perdido em algumas horas, ele falou, não, cara, foca nisso, isso aqui que vai cair, estudo de caso é assim e tal. Então eu comecei a me sentir mais seguro de que maneira abordar os temas. Isso foi bastante, bem importante também. Ricardo, vamos lá. A gente tem muita gente que vai estar acompanhando, né, vai estar vendo aqui a nossa entrevista, aquelas pessoas que estão, né, batendo na trave. Poxa, estou ficando em top 200, top 100, às vezes top 50 no concurso que tem 10, 15 vagas. Eu queria que, poxa, como foi uma pessoa que realmente conseguiu superar, né, conseguiu conquistar ali um concurso disputadíssimo, cara, um excelente salário, uma excelente cidade, né, uma prova bem feita, uma banca grande, enfim. O que tu teria para falar para essas pessoas que estão ali, né, praticamente batendo na trave, né? O que tu poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Olha, eu acho o seguinte, cada concurso novo é um concurso que você tem a oportunidade de não cometer os mesmos erros que tu fez no anterior. E a verdade é o seguinte, cara, quando você fica por 3 questões, 4 questões da aprovação, eu acho que os alunos ali que são aprovados, eles estão numa penumbra que, se você repetir a prova, dali uma semana, a classificação já muda, né? Existe o fator aleatório. Então, eu acho assim, é importante ser muito crítico e identificar em quais pontos você acha que não foi bem e o porquê não foi bem. Um dos pontos que sempre eu tinha era justamente não conseguir revisar nas últimas semanas. Eu lembro que eu fiquei muito frustrado no semestre de Rio Grande do Sul, porque eu estudei muito
mas chegando nas últimas semanas, ou na última semana, eu quase não lembrava de um assunto que eu não tinha organizado para revisar. E aí eu falei, olha, estou fazendo tudo errado. Na época eu ainda não estava no coaching, né? E eu falei, olha, essa metodologia que eu estou usando, essas orientações que eu estou tendo, era de outra consultoria, não foi bom. E isso foi uma das coisas que eu mudei. E eu acho que é importante, então, para quem está batendo na trave, é justamente isso, ser muito analista ali no que errou, enfim, e seguir para o próximo, cara. Eu acho que se não deu certo cara, esquece ele, cara. Você pode fazer melhor no próximo. São detalhes que fazem o aluno passar. 2, 3 questões, cara, isso não mede o conhecimento de ninguém, cara. Tá todo mundo empatado, entendeu? Eu acho que os primeiros que ficam em primeiro, eles são realmente pessoas que deslancham. Mas você pega ali, o resto ali, tá todo mundo meio embolado, cara. Um dia alguém vai ser mais feliz, faz uns pontos a mais, então, enfim. Mas segue pro próximo, cara. Vamos lá, bola pra frente. Para esse pessoal que está começando agora, né? Poxa, estou aqui há um mês estudando, estou saindo da faculdade, quero prestar concurso. O que tu falaria para eles? É fácil, é difícil, vale a pena? Deixa uma mensagem para o pessoal que está começando também. Olha, sendo bem honesto, que é aí que eu me preocupo mais, sabe? O pessoal que está começando, uma das coisas que eu digo é não subestime a dificuldade que é passar no concurso público para a fiscal, gente. Às vezes você pensa, é igual ao vestibular. Não, é muito pior que o vestibular. É muito mais difícil, o pessoal está se matando, o pessoal fica aí 7 horas, 8 horas, 9 horas líquidas estudando e tal. Então, e às vezes a gente vê aí algumas empresas aí de concurso, assim, que produz material, tá lá, aprovado em 10 meses, aprovado em 1 ano. Você vê o pessoal explorando essas excepcionalidades aí, talvez querendo te convencer de que em 10 anos, 10 meses tu vai conseguir também. Não é por aí, viu? Eu vejo assim que a aprovação ela vem marcada por várias reprovações, que é ali que você consegue realmente aprender algo que eu preciso melhorar e tal. Então, assim, quem quer começar, coloque assim um horizonte de 3 anos, eu acho. Que eu acho que é uma base segura. Se você conseguir passar antes, ótimo, cara, mas o pior é que quando você idealiza aqui em 1 ano, 1 ano e meio, quem sabe 2 anos eu passo, as pessoas que estão no teu entorno têm essa expectativa. E quando vai chegando perto desse prazo e não está dando, entendeu? Aí as pessoas já começam, pô, será que é isso que precisa? Será que vale a pena? Olha só, a vida está passando e ele está aí e tal. Então já chega logo de cara ali com os teus familiares, namorado, enfim, fala, é 3 anos. E aí, enfim, que daí todo mundo já fica com um horizonte mais seguro na cabeça, né? Sensacional. Eu achei muito legal, cara, eu sou adepto exatamente dessa filosofia. Não existe milagre, não existe passar rápido, é sofrido, é frustrante. Gente que não entende vai às vezes cobrar a gente de uma maneira que pode desmotivar, que pode às vezes fazer questionar a própria capacidade, né? Mas a vitória está sempre na frente para quem realmente persiste, né? E como é que foi assim a notícia, né? Eu sei que estavas estudando já, estava muito, né? Teve toda aquela etapa de sair discussível, sair os recursos e tal, acabou demorando bastante o resultado, mas como é que foi ali a sensação, cara? Olha, sinceramente foi muito confuso, cara. Porque quando eu peguei o espelho da minha prova, eu tinha anotado errado uma questão que valia 3 pontos de finanças. E quando eu cheguei, joguei no olho na vaga, eu conferi, eu vi que tinha errado aquela questão. Poxa, valia 3 pontos. Eu falei, cara, me desculpa, um cara que erra uma questão dessa não merece passar. E fiquei mal com aquilo, né? Só que daí, quando saiu o resultado lá e você me mandou um print, você está em 8º ali, e eu falei, não, tá errado alguma coisa aí. Aí que eu tive acesso a foto do meu gabarito mesmo. Falei, marquei errado, né? E aí eu sabia, bom, estou em 8º, empatado com 10 pessoas aqui. Aí eu lembro que eu contei, acho que umas várias vezes, como eu tinha escrito a redação, né, a discursiva, e tu falou, cara, eu acho que tu foi bem e tal. Em alguns pontos eu estava com medo de perder ponto, enfim. Aí o pessoal falava, não, relaxa que ela não é tão literal. E aí foi, acho que início de dezembro, quando você me deu o print,
falei aí e tal, que foi bem, e aí eu vi que o pessoal estava com uma nota muito ruim de redação, né? Eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa errada. Depois dos recursos, isso aqui vai mudar. Então, ali no início de dezembro, quando saiu o parcial ali, eu fiquei meio assim, cara, não vou me deixar abalar e tal. Perdi tempo uns 2 dias com recurso, né? Mas depois disso continuei estudando, né? Itajaí, Alagoas. Mas aí quando chegou em janeiro mesmo, na época uns professores de discursiva já falaram, olha, eu acho que não vai mudar muito o resultado da discursiva, a banda foi muito criteriosa e muito homogênea na correção. Então eu já fiquei com uma expectativa favorável. Então, quando saiu o resultado em janeiro, não foi 100% inédito, né? Não foi aquele susto, assim, ó, passei. Então, só confirmou algo que eu já estava esperando. Então, eu diria que não foi aquele choque de emoção, né? De chorar, de cair no chão, tal, mas foi surpreendente. Cara. Eu não imaginei que eu tinha ido bem, assim, nessa redação. Foi bem assim, esse concurso, essas etapas foram desgastantes, porque tu não podia comemorar, sempre estava aquela sensação que tu ia, pô, vai mudar alguma coisa, isso aqui está errado, o pessoal que foi eliminado vai voltar, e eu vou cair, porque eram só 9 vagas, na verdade. 9 vagas, então não sei se eu fiz suficiente, e aí quando realmente se confirmou a tua expectativa, pô, né, não deu aquela surpresa, foi uma coisa assim, eu esperava pelo melhor. Alívio, né? Que já estava apontado para ser assim. Esperando pelo melhor, mas preparado para o pior, né? Então não foi aquela comemoração de extravasar, foi uma comemoração mais contida, né? Também teve bastante cuidado, assim, de, não, gente, vamos esperar mais até o final, né? E depois que, né, se confirmou, realmente, tá de parabéns, foi o fruto, assim, de bastante esforço, né? O teu pós-digital foi um pós-digital realmente exemplar, né? Muitas horas líquidas, estudava o máximo que tu podia, praticamente todo dia, uma quantidade de questões muito grande, né? Sempre, cara, e isso é bem interessante, que é uma coisa da tua personalidade, né? Muito crítico, né? Pô, isso aqui eu tô acertando, mas não tá bom, não tá legal, vou estudar de tal maneira, isso aqui não... Sempre se cobrando, sempre se analisando, eu acho bem interessante. O concurseiro, depois de uma certa experiência, ele cria uma maturidade, né? Para realmente ver os pontos que ele pode melhorar e ver onde é que a falsa ilusão é o falso acerto, né? Esse simulado aqui eu fui bem, mas é porque essa questão eu conhecia e tal. Então, foi bem interessante. Então, Ricardo, a gente está encerrando aqui a nossa conversa, né? Eu queria, se tu quiser falar mais alguma coisa, fica bem à vontade. E também pedir para te deixar uma mensagem final aí para o pessoal que está te acompanhando. E com certeza o teu resultado, né? A tua batalha, a tua caminhada vai servir de inspiração para muita gente, tá? Às vezes a pessoa está só esperando esse tipo de depoimento, de conquista, para dar um novo gás no estudo, ou para começar a estudar, ou tinha parado de recomeçar. Eu queria que tu fizesse as considerações finais e deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando a gente, por favor. Bom, eu fiz uma contagem de quantos concursos eu já prestei e tal, e considerando Itajaí de domingo agora, eu estou tomando o famoso 7-1, né? Mas eu lembro de uma passagem do livro do Alexandre Meireles, né? Não, Alex Meireles, né? O Alexandre. E ele dizia assim no livro dele, concurso público é igual a uma partida de futebol que você está perdendo de 10-0, mas se você fizer um gol, você ganha a partida. E é verdade, né? Então, assim, é lógico que eu gostaria de ter ido um pouco melhor nos estaduais que a gente teve em 2018, mas quando eu comparo o cargo de Rio Preto com a realidade que eu tinha na engenharia, é muito melhor. Então, o gol é por causa disso, né? E eu acho que é isso, pessoal. A aprovação, ela vem. É importante sempre há pequenos ajustes que a gente tem que fazer, e eu acho que a gente sempre melhora. De pouquinho, mas melhora. Infelizmente, a gente é pessoas que melhoram muito mais rápido que a gente. Mas se você seguir nessa crescente, sempre muito crítico e tal, não se iludir com algumas coisas, vou fazer milhares de questões por semana, em cima de assuntos que eu já estou muito confortável, só para ficar batendo nos 90%. Não. É uma das coisas, por exemplo, para Rio Preto, que nem eu falei, né? Estudava pouco, às vezes matéria que eu estava muito bem, e me dedicava a estudar uma matéria que eu estava mais zerado.
mesmo que meu índice de acertos no técnico diminuísse, a quantidade de questões por semana diminuísse, enfim, não precisa se enganar, né? E é isso, cara, eu acho que cedo ou tarde a aprovação vem. Eu acho que agora o cenário dos concursos está mudando, né? Essa seca que foi ali, né? Eu acho que em 2019, eu estava contando, teve mais concursos do que 15, 16 e 17, né? Então, começa a ficar um ambiente um pouco mais favorável para aprovação, né? Quem sabe sai uma Receita Federal aí, 400 vagas, um ICMS aí com mais vagas também, enfim. Segue na luta aí que vai dar certo. De novo, né, Ricardo, parabéns por tudo, cara, pelas tuas conquistas, pela tua caminhada, tá? Não é fácil o cara se frustrar e no outro dia acordar, botar, né, sentar na mesinha e continuar estudando, tá? Isso é louvável, isso realmente mostra que a pessoa sabe onde quer chegar, né? Então realmente conseguiu uma aprovação, cara, sensacional, né? 4º lugar no concurso tão disputado como foi o de Rio Preto, né? Não em números absolutos, mas na qualidade dos candidatos, né? Se pega a lista ali, a gente que já tinha passado em outros concursos, que depois passou em outros concursos também, realmente pessoal muito qualificado, foi uma disputa realmente lá em cima, tá? Então eu queria agradecer pela tua disponibilidade, por ter passado esse tempo aqui com a gente, ter transmitido um pouco do teu conhecimento, um pouco da tua bagagem, tá? Parabéns por tudo, tá? Fiquei bem feliz de ter feito, né, parte dessa tua história, né? Eu sempre falo, sempre vou falar isso até o final da minha vida aqui de coach. Quem conquista, cara, quem realmente tem o mérito da aprovação é o candidato. É o cara que sentou ali atrás da mesa, estudou, às vezes se preocupando com coisas extra-estudo, é o cara que batalhou, que dormiu mal, que engordou, né, que de repente teve que adiar alguns planos da vida para poder se dedicar. Então, realmente, cara, o mérito é tudo teu, tá bom? Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa história, mas o mérito é todo teu. E realmente, cara, tu é uma inspiração para mim, né? E para outras pessoas que vão acompanhar a nossa conversa aqui e também vão ser aprovados um dia e vão lembrar, pô, eu mudei minha forma de estudar porque eu escutei aquele depoimento do Ricardo aquele dia, tá bom? Então, eu agradeço por tudo, cara, e vamos lá, vamos que vamos, gente. Valeu, até mais.